Olá, que bom te ver aqui na Videoteca Têxtil, o canal da Teciteca Virtual que compartilha conteúdos de qualidade das áreas técnicas de têxtil e vestuário. Olá, olha eu aqui novamente, mas agora para apresentar o vídeo sobre a regra de 3 simples para a conversão de solda, que faz parte da série de vídeos do projeto da Teciteca Virtual do IFRN Campus Caicó, intitulado Matemática para a Química Têxtil. Você assistiu no vídeo anterior que para encontrar a quantidade de matéria ativa necessária para determinada receita de beneficiamento de tecidos, é preciso utilizar a regra de 3 simples. Se você não assistiu ao vídeo anterior, recomendo dar uma pausa e assistir para que você entenda o contexto. É só clicar no card aqui em cima. Teciteca Virtual, a revolução têxtil chegou! Neste vídeo, vamos apresentar o procedimento matemático conhecido como regra de 3 simples, usado em situações de proporção entre duas grandezas, direta ou inversa. Grandeza é tudo aquilo que pode ser mensurado, contado ou comparado, que é expressão por meio de números. A regra de 3 simples é muito usada em situações problemas em que se tem dois valores de cada grandeza, totalizando 4, sendo que um deles desconhecido. Com esse procedimento, encontra-se o valor dessa incógnita. No exemplo dado por Badaró, no vídeo anterior, quais eram as grandezas que estavam sendo relacionadas? Isso mesmo, o volume de solução de soda 36 graus Balmer e a quantidade de matéria ativa, ou seja, soda pura, contida nessa solução. Além de ser usada nessas situações que se deseja obter o valor de uma incógnita, pode-se utilizar a regra de 3 simples também para os cálculos de porcentagens. Mas, como fazer os cálculos utilizando o método da regra de 3 simples? É o que vamos apresentar a seguir. Para montar a regra de 3 simples, primeiro você precisa conhecer as grandezas que estão sendo relacionadas e compreender a proporcionalidade existente entre elas, podendo ser direta ou inversa. São exemplos de grandezas que se relacionam de forma diretamente proporcional. O peso de laranjas em quilogramas e o valor a ser pago. Perceba que ao dobrar o quilograma de laranjas comprado, dobra-se o valor a ser pago. A distância entre dois pontos e o tempo gasto para percorrer essa distância, sem que haja alteração da velocidade. Perceba que ao reduzir a distância pela metade, o tempo gasto fica reduzido também à metade. São exemplos de grandezas que se relacionam de forma inversamente proporcional. A velocidade de um objeto e o tempo gasto para percorrer uma certa distância fixa. Perceba que quanto maior for a velocidade do objeto, menor será o tempo gasto para percorrer a mesma distância. Nesta situação, por exemplo, se reduzirmos a velocidade à metade, o tempo gasto será dobrado. O tempo gasto para encher um tanque e a vazão da mangueira utilizada para realizar o serviço. Perceba que quanto maior for a vazão da mangueira, menor será o tempo gasto para encher o tanque. Para montar a estrutura da regra de 3 simples, liste as grandezas, uma ao lado da outra, colocando os valores que se correspondem para cada grandeza. Lembre-se de usar a mesma unidade de medida em cada grandeza. Vamos ao exemplo. Uma receita de alvejamento para 7.000 metros de tecido requer 6,9 litros de solução de soda a 28 graus Balmer. Caso fosse necessário alvejar 10 km de tecido, quantos litros de solução de soda seriam necessários? Primeiramente, observamos que as grandezas, metragem de tecido e o volume de solução de soda, são diretamente proporcionais, pois, à medida que se aumenta a quantidade de tecido, é necessário mais produto para realizar o alvejamento. Vamos então montar a estrutura da regra de 3 simples, colocando a grandeza metragem de tecido de um lado e volume de solução de soda do outro. Antes de se iniciar os cálculos da regra de 3 simples, observe se as unidades de mesma grandeza estão iguais. Nesse exemplo, teremos que ajustar uma das unidades para que fique igual à outra. Sabemos que 1 km é igual a 1.000 metros, portanto, 10 km de tecido é o mesmo que 10.000 metros de tecido. Escrevemos a seguinte igualdade entre as razões. 7.000 metros de tecido está para 10.000 metros de tecido, assim como o volume de 6,9 litros de solução a 28 graus Balmer está para o volume X de solução de soda que desejamos. Ao efetuar os cálculos matemáticos, fazendo o produto dos meios igual ao produto dos extremos, na proporção escrita, encontramos o valor da incógnita X, que é de 9,86 litros de solução de soda a 28 graus Balmer,
necessário para o alvejamento de 10.000 metros de tecido. Então, ficou mais claro? Esse conhecimento é necessário para os cálculos de conversão de solução de soda em outra mais concentrada, mostrado no vídeo anterior pelo colega Badaró, bem como para os cálculos de conversão de solução de soda em outra menos concentrada, como será mostrado no próximo vídeo pelo colega Henrique. Para assisti-lo, clique na janelinha ao lado, mas, antes, curta esse vídeo se você gostou, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e compartilhe com seus amigos. Até o próximo vídeo. TCTeca Virtual, a revolução texto chegou.